Bom, então vamos lá? Bom, seguinte. Essa é a parte da disciplina que eu menos gosto de ministrar. Mas se a vida te der limões, faça uma bananada de caju, certo? Então, eu pessoalmente não gosto de dermato pelo seguinte. Dermato é muito detalhe. Isso em si até me atrai, é legal. Só que tem situações que a dermato exige que você seja, entre mil aspas, criterioso, mas é criterioso de organizado, é criterioso de chato mesmo, de cri-cri, porque dermato tá muito no detalhe. Eu já disse várias vezes, dermato não mata, dermato não mata. Por vezes, realmente, dermato não mata. 99,9% das vezes, dermato não mata. Dos casos que chegam pra gente, a maioria que seja dermato, não mata mesmo. Acho que pode ser por causa disso também que eu não gosto, porque eu gosto mais da emoção. Não porque eu gosto de ver bicho morrendo, mas porque a sensação de salvar é legal pra caramba. Beleza. Sou eu. Tem gente que gosta de estar mais tranquilo, de estar no laboratório. Nem por isso é tranquilo. Cada área no seu cada qual. E tem gente que vê dermatologia e, nossa, babando de felicidade. Maravilha. Então, cada qual no seu cada qual, tá tudo certo, é nóis. Só que não é porque eu acho meio maçante que não seja interessante. É porque eu que não dou bola mesmo. Não quer dizer que vocês não vão dar. Tem um desses assuntos que eu acho bacana pra caramba, que é o primeiro que vem logo de cara, que é queimadura. E tem outras coisas da dermato que aí sim eu acho muito legal. Que a gente tem que puxar lá da semiologia. E a gente vai fazer pontes com outras áreas. Lembra que eu falei na de oftalmo que os olhos são a janela da alma? Vovô e vovó estão certos. É mesmo. Lembra que eu falei também que saúde começa pela boca? Beleza. Eu gravei ontem a aula de semiologia, já está inclusive no canal também, então se vocês quiserem ver, é 1 horinha, não tem nada demais ali não. Mas é o roteiro, se eu fosse fazer uma aula prática só de dermato com vocês, seria mais ou menos no mesmo roteiro da SEMI, só para revisar a exploração clínica de um paciente dermatológico, né? Mas aí eu tô querendo ver se amanhã tiver com rotina marcada, porque eu não sei por conta da questão da finalização da residência como é que tá, né? Mas se tiver rotina marcada, a gente vai discutir caso clínico amanhã, tá? Se é dermato ou não, paciência. Mas aqui, uma coisa que um jargão que é bom da dermatologia é: se os olhos são a janela da alma e saúde começa pela boca, a pele pode, e por muitas vezes é, um indicador claro, um espelho da saúde daquele animal. Certo? Porque, por vezes, alterações de alimentação ou doenças sistêmicas levam a alterações estéticas. Certo? E aí, por muitas vezes, as pessoas buscam atendimento veterinário por conta da estética. Aí é onde está o raciocínio. Vamos lá. O que o responsável pelo animal quer, muitas vezes, é a estética. O que a gente faz, o que o médico faz, o médico veterinário faz, é mirar na funcionalidade para buscar a estética. Certo? A estética não é o objetivo final. Tá? A estética é só um traço do que a gente vai buscar. É uma consequência. Certo? Beleza. Se a gente esquecer um pouquinho animal e pensar na gente, né? Pode ver, mulher grávida de 2, 3 meses, ela tem tanta progesterona que até o cabelo muda. Até o cabelo muda, cara. E muda mesmo. Uma pessoa que está com a alimentação ali bacaninha, o cabelo fica massa pra caramba. Aí tem gente que tem uma alimentação mais
mais desequilibrada, tá pobre em alguns nutrientes, o cabelo cai. Às vezes é porque a pessoa tem uma alopecia endócrina aí, X, qualquer. Beleza, pode ser. Mas pode ser só alimentação. Pode, claro que pode. Cabelo nada mais é do que uma extensão de queratina, cara. Uma extensão daquilo que a pele já produz para ela, está condensado ali o pelo. Tem uma função, tem uma funcionalidade, né? E a gente busca, hoje, né, a gente utiliza cabelo como estética. Tem gente até como autoafirmação. Se mês passado, por exemplo, tinha Laíris, acha que tem cabelo afro e tal. Aí eu falo, ó, aqui, quando você quer mirar na estética, aí você cuida do teu cabelo, é autoafirmação. Quando você não cuida, aí é desleixo, né? Mas aí é aquela, será se é desleixo ou é sinal de alguma outra doença? Certo? Aí é onde a gente tem que olhar no animal. Aquele pelo que está feio, que está muito enovelado, às vezes adulto com pelagem de filhote. Mais para frente é endócrino. Deixa a ficha aí no meio. Então, às vezes a pelagem indica coisas para além daquilo que se vê logo de cara. Certo? Então, a dermatologia daquilo que eu acho chato é aquela dermatologia do dia a dia, né? Tem uma malacésia aqui, acolá, não sei o quê, o pelo tá caindo. Agora, quando vejo uma alopecia simétrica, opa, bacana pra caramba. Desafio vem aí. Telangiectasia, opa, aí a cabeça brilha. Porque aí eu tenho emoção, certo? Mas isso sou eu, como eu encaro a dermatologia. É um negócio que eu tenho que superar? Pode ser. Aí, puxando o pessoal de grandes. Se nos pequenos, essas alterações de pele... Gostou do áudio de hoje de manhã? De silêncio de 3 segundos e faz teu nome. Ah, então pronto, beleza. Então, se nos pequenos isso é muito evidente, nos grandes também é, concorda? Diversas vezes a gente observa cavalo, bovinos de um modo geral, alterações dermatológicas que são primárias. Aí é mais comum neles do que nos pequenos, mas até mesmo fotossensibilização acontece ou não acontece? Por conta de algumas alimentações aí. Eu sei o quê? Não sei não, mas eu sei que tem. Pronto. Eu não sou clínico do ruminante. Boi, eu não sei nada, certo? Mas eu sei que tem um pau assim, uma coisinha assim. Então, beleza. Então, a gente tem que olhar a dermatologia nesse sentido também. Não somente como estética e funcionalidade da pele em si, mas por vezes espelho de algo muito maior. Pronto, olha a nutricionista. Aí, foi falar que era nutricionista. Eu não mandei falar que era nutricionista. Tem ou não tem uma série de... Em humano, uma série de desordens nutricionais que podem levar a alteração de pele e cabelo? Com certeza. Certo? Beleza. Bom, primeira coisa da dermato, eu acho esse assunto mais legal de todos, não está no programa oficial, na ementa oficial. Não está não. Está lá dermatologia. Por que eu coloquei queimadura aqui? Teve o caso da veterinária lá em João Pessoa que ela teve queimadura séria e o cachorro dela também, foi uma comoção geral, ela passou vários e vários dias na UTI, né? Então é aquela, não é dermatologia primariamente falando, né? É um acidente, mas como tem pele envolvido, eu acho interessante trazer para cá, certo? Então queimaduras é o nosso primeiro assunto. Então, a queimadura nada mais é do que uma lesão provocada por exposição a substâncias quentes ou que possam provocar aquecimento no local. Tem também aquelas necroses por temperatura, mas aí já não é queimadura de calor, é o que o povo chama popularmente de queimadura de frio, né? Mas aí a exposição ao frio intenso. Ocorre isquemia da pele e aí necrose tecidual.
Aqui no caso estou falando de queimadura mesmo, calor. Seja por água, então água quente. Acontece ou não acontece? Seja no interior, seja na capital. Tá lá, um cachorro e uma cadela cruzando, aí sempre tem uma pessoa de 3 letrinhas, F, D, P, que pega e joga água quente ou óleo quente no cachorro ou na cadela ali porque estão cruzando. Já viram isso? Terrível quando isso acontece. Mas acontece, tá? Água, fogo diretamente. Quando é que acontece a maior quantidade de acidentes com fogo direto no Nordeste? É época de São João. Humanos e animais, com força. Agora, não somente nessas épocas, ó, tem situações, por exemplo, para quem mora em sítio, vira e mexe, cai raio, aí quando cai raio, próximo ali daquela região, às vezes pode incendiar o pasto, alguma coisa assim. É aquela, se o animal não morrer por causa do raio, e muitas vezes acontece, do nada o produtor rural acorda de manhã, tem lá 10 vacas com a perna aberta para cima assim, está morta. Porque o raio caiu ali do lado delas e naquela região ali, tudo que é vivo e tem 4 patas, vai para as campinas do Senhor. Só que por vezes esse raio também pode cair e causar pequenos focos de incêndio. Aí nesses pequenos focos de incêndio, a gente pensa assim, pô, mas não foi um grande incêndio que alastrou. Não. Mas por vezes ficam brasa no chão, resto de pau, aí o animal vai lá, corre. Às vezes até um animal que está usando para fazer busca, anda naquele terreno, pá, queima os coxins, né? Ou até mesmo o corpo, enfim. Gorduras, aí eu dei o exemplo da sacanagem que tem gente que faz, pegar óleo quente, jogar no cachorro numa cadela porque está cruzando. Isso é uma desumanidade, uma burrice quanto mais, né? E aí, eletricidade e arcos elétricos, aí esquece um pouquinho a descarga, que aí é o raio propriamente dito, mas eletricidade e arcos elétricos pode gerar um tipo de queimadura chamada queimadura de 4º grau, tá? Queimadura de 4º grau. E aí a gente vai falar desses graus e pega essa parte da eletricidade e arcos elétricos, por quê? Arco elétrico, como que você acha que está a temperatura ali próximo daquele arco elétrico? Qual o estado físico da matéria na beirinha do arco elétrico? Olha, física, plasma, não é sólido, não é líquido, não é gasoso, é plasma. Isso é quase a temperatura do Sol, meu irmão, ou até mais alta, num arco elétrico, certo? Tem arco elétrico que ele é grande, que ele é pequenininho, ele é de fase a fase no transformador, bem pequenininho. Só que aí às vezes tem corrente induzida, aí ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu até vi um vídeo ontem, de um arco elétrico num transformador, ele estava na iminência de explodir. Aí o arco dava volta assim, cara. A questão é que na proximidade desse campo elétrico, qualquer pessoa que passasse ali perto, e debaixo tinha um carro, debaixo do poste, qualquer pessoa que passasse ali perto, o que ia acontecer? O arco elétrico vai direto para a pessoa, então numa dessa pode estar ali um animal passando, pode ir direto nela, né? Fora que transformador, a maioria deles tem óleo também, então além do arco elétrico, óleo, tá? Queimadura por óleo. Bom, é um processo extremamente doloroso. Quem já se queimou, né? Quem brinca com fogo, termina se queimando. Quem já se queimou, eu muitas vezes, sabe o quanto dói, né? Então, é um processo que ele é extremamente doloroso. Tem risco de óbito? Tem, a depender da extensão da queimadura, certo? Então, nunca subestime uma queimadura. Por quê? Uma coisa é uma pessoa que queimou uma parte da perna ou a perna inteira, vai perder aquela... Beleza, é uma grande parte do corpo da pessoa e tal, é importante e tudo mais, ok. Só que a mesma extensão de queimadura num cão ou num gato, principalmente os pequenininhos, é proporcionalmente muito maior. Então, na dúvida, sempre extrapole. E outra, o problema não é só o momento da queimadura, é o pós, certo? Isso a gente vai ver no decorrer. Então, se liga nesses motes aí.
Então, as queimaduras elas são classificadas em 4 graus, certo? Esses graus, não tem mistério, não tem mistério. O grau da queimadura é o grau de profundidade de quanto aquela queimadura atingiu as camadas da pele. Então, a queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que é superficial, envolve a epiderme, certo? É aquela queimadura que ela não adentra camadas profundas da pele. Ela está ali na epiderme. Então fica avermelhado, não há formação de vesículas, que é aquela bolinha cheia de água, tá? Fica o pelo chamuscado, é a queimadura de quem faz leseira, certo? Quem está fazendo besteira, às vezes tem essas queimaduras, que fica ali só um vermelhinho na pele, os pelinhos dão uma queimada e tá beleza. Arde um pouquinho ali, mas você passa uma água fria, tá ok, segue a vida, né? Não forma vesícula nem nada. Leve descamação epitelial com rápida cicatrização. Tranquilaço. A de segundo grau, pelo firmemente aderido, dano maior que a anterior, ou seja, vai já aprofunda na epiderme. Há a formação de vesículas, eu não falei derme, eu falei epiderme ainda. Há a formação de vesículas, podendo haver edema subcutâneo grave, cicatrização lenta, pode haver a necessidade de fazer debridação, porque por vezes ocorre descolamento epitelial. É aquela que queima e você vê a pelezinha soltando. E tem que fazer debridagem. Por quê? Porque quando você tem essa pele morta em volta, é batata para ter infecção ali no local. Havendo infecção, lembra que ontem a gente falou de metaloproteinase, reação inflamatória, úlcera de córnea, úlcera indolente, pronto. Não é a mesma coisa, mas é parecido. A mesma coisa não são as mesmas proteases, mas bactérias produzem proteases e que por vezes dificulta a cicatrização tecidual e o excesso, o quadro inflamatório com a infecção dificulta essa cicatrização. Então, a limpeza e o debridamento, e cara, infelizmente, é um debridamento que provoca dor. Dói. Dói mesmo. Dói, de verdade. Tá? Então, essa é a queimadura que já começa a ficar chato de tratar, porque você sabe que o animal sofre enquanto está limpando, você sabe que o animal sofre até esse troço começar a cicatrizar, até você ver aquela formação da pele novamente, porque até lá, por vezes, vai ter que ser feito o debridamento dessa pele. Parece maldade? Parece maldade. E, de certo modo, entre mil aspas, mas é um mal necessário. Óbvio, se eu estou falando que dói, a gente tem que pensar em fazer o quê? Analgesia preemptiva, às vezes bloqueio local, às vezes até anestesia. Não estou nem falando sedação simples. Não vai usar bloqueador neuromuscular, não. Pelo amor de Deus. O bicho vai sentir dor do mesmo jeito. É anestesia mesmo, é sedar profundo. Tá? Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque dor mata. Dor mata. Bote uma coisa na sua cabeça. Dor mata. Certo? Terceiro grau. O terceiro grau, o dano vai para todas as camadas da pele. Cicatrização extremamente lenta, pode ser necessária enxertia de pele. Como é que a gente faz essa enxertia? Pode ser. O que mais? Como? Beleza, um autotransplante. Eu tiro pele de um lugar que tem muita pele e jogo para outro lugar. Ou até mesmo um flap, né? A queimadura é aqui. Eu tiro um flap para cá e fecho aqui. Beleza. Fala com Jesus. Jesus faz isso aí, de boaça. Ele é um passeio no parque. Eu não faço. Eu não sei. Se Deus criou fechado, eu não sou o maldito que vai abrir. Eu não abro. Sou medroso. E aí vem o quarto grau. Atinge até a camada muscular ou óssea. Ou, lembra que eu falei do arco elétrico? Por vezes,
a queimadura é plenamente interna. Essas queimaduras de arco elétrico ou de alta tensão, aí agora eu vou mostrar um negócio que deixa tudo mais fácil. Por vezes ela deixa 2 furinhos, um de entrada e um de saída. Se mês passado eu contei essa história, agora eu vou contar aqui, vai ficar gravado no YouTube. Teve um caso foi antes de 2010, porque eu trabalhava na Energisa, estava fazendo eletrotécnica, acho que isso foi, quando me contaram essa história, era 2010, 2011, uma coisa assim. E aí o que acontece? No interior, tem algumas prefeituras que contratam eletricista para fazer algumas coisas que não são bacanas. Então, não vou dizer aonde aconteceu isso, certo? Mas, por vezes, a companhia de energia vem e faz o seccionamento de uma rede, né, abre a rede, não passa energia. O cara está fazendo a manutenção, está fazendo qualquer coisa, está fazendo um desligamento mesmo. Está tendo um problema aqui, ou então a galera não paga, sei lá, vai lá. Aí o cara contrata um eletricista para ir lá bater a chave faca. Bater a chave faca significa ligar de novo a rede. Segurou essa informação? Pronto. Então teve um caso de uma vez uma equipe da Energisa estava fazendo manutenção numa rede numa cidade aqui no interior da Paraíba. Era no Agreste. Agreste, Cariri. Aí o que acontece? O cara seccionou parte da rede. Então naquele trecho ali, nenhuma casa tinha energia, mas para lá e para lá do transformador, entre a chave e faca não pegava energia, certo? Dos outros lados estava funcionando tudo normal. Aí ligaram para o eletricista, pá, ele bateu a chave e faca. O que acontece? Existe uma norma chamada NR10, certo? NR10 é muito claro que diz assim, para o uso, a questão do uso do EPI. A gente tem níveis de segurança quanto a tipo de EPI. Se a gente vai trabalhar com linha viva, que é funcionando, o cara sobe lá com alguns equipamentos. Se é na baixa tensão, 220, 110. Se ele subir um pouquinho mais o carrinho e for trabalhar na 13.8, que é a alta tensão, ou tensões ainda maiores, aí ele trabalha com outro tipo de roupa, certo? Então é outro nível de segurança. Por quê? Porque quando você trabalha com a rede seccionada, você não precisa estar com uma roupa de malha de aço, não sei o que, não é malha de aço, não. Enfim, é uma roupa que ela faz tipo uma gaiola de Faraday. Você não precisa daquela roupa, você não precisa de uma série de EPIs, que tem um custo maior. E óbvio, trabalhar com a rede seccionada é muito mais seguro. Só que, por vezes, a manutenção tem que ser feita em linha viva, justamente porque você está perto de um hospital, você está perto de algum local que tenha muito comércio. E aí, quando você tem esse desligamento da rede e o religamento, por vezes queima equipamento e isso gera problema para a empresa. Mas quando é uma área residencial, o que se faz? Se avisa as pessoas, vai fazer manutenção na rede. Avisa para o jornal, avisa no rádio. Aí o cara vai lá, secciona a rede e vai fazer a manutenção. Beleza. Nessa que o cara estava fazendo a manutenção lá em cima, com EPI para baixa tensão, EPI para a rede desligada, vem o eletricista da cidade e pau, bateu a chave. Na mesma hora o cara estava lá em cima, pum, tomou um choque da 13.8 e não morreu não. Nessa hora não. Eu já dei spoiler. Aí ele se lascou, tomou um choque. Beleza. Ele estava com a roupa, aí teve um erro dele também. Ele estava com a roupa, e tem uma das roupas que o cara usa para trabalhar com negócio de energia, que ele não pode usar nenhuma roupa por dentro. Porque ela é uma roupa de tecido e ela tem uma malha especial dentro, que é justamente para dispersar a energia. Então ele não pode usar nenhuma roupa por baixo, é zero. Deu para entender o que eu estou falando? Zero é zero mesmo, certo? Aí ele estava com a camisa por dentro. Quando fizeram lá os primeiros socorros, nele tinha 2 feridas, uma de entrada e uma de saída, onde a corrente entra e onde a corrente sai. Beleza. Ele foi para o hospital e tal, fizeram lá os primeiros socorros, aí ficou uns dias internado, foi para casa, no que voltou uma semana depois para fazer troca de curativo, ele fez a troca de curativo e pau, caiu estatelado, morto, na frente do hospital. Fizeram a necrópsia dele,
ele estava todo cozido por dentro. Queimadura interna. Que tipo de queimadura é essa? 4º grau. Essa história todinha para falar de uma queimadura de 4º grau. Veja, não tinha alteração assim. Tinha alteração daqui aonde entrou e aonde saiu. Mas por dentro ele estava assim. 4º grau é aquela queimadura que é lá dentro da camada muscular e osso. Não necessariamente pegou a pele. Esse é um caso, pegou a pele, aonde a corrente entrou e aonde a corrente saiu. Mas o resto do corpo dele estava normal. Parecia que não tinha nada. Às vezes nem vê. Mas pode ser que veja, depende. Descarga elétrica. Na verdade, descarga elétrica, raio vai matar, né? Porque na casa do gigawatt. Não, descarga elétrica o paciente morreu. Estou falando nisso aqui, ó. Arcos elétricos e eletricidade. Tem eletricidade em casa? Pode ou não pode cair um fio perto? Nunca viu vídeo no YouTube, não, do pessoal falando como você se proteger de acidente com eletricidade? Você está dentro de um carro e cair um fio, o que você faz? Nunca viu isso, não? O lugar mais seguro é o carro, desde que não esteja vazando combustível. Mas se você tiver que sair, aí a indicação é pule com os 2 pés juntos, pule do carro de uma vez, o mais longe possível do carro. E aí você anda pezinho com pezinho. Se não tiver combustível vazando. Aí você sai pezinho com pezinho. Mas você já tentou ensinar um cachorro a sair andando assim? A própria distância do pé dele, dos pés dele, já faz problema. E por que andar pezinho com pezinho? Física básica também. Isso aí vocês viram no 3º ano. Se você esticar um pé do outro, você cria uma diferença de potencial. Mas já teve um caso de um conhecido da gente que ele não percebeu o que tinha acontecido. Estava lá, o som normal, passou e caiu. Já caiu morrendo. Morreu. Aí o que tanto foi isso? Passou, não sentiu nada. Aí o cavalo foi passar em outra ocasião e sentiu choque. Pulou, tal, e... Provavelmente ele deve ter sentido no casco com... bem maior, conseguiu. Aí depois ele foi passando lá e percebeu que tinha uma saída de eletricidade no chão. Pronto. Aí o cavalo morreu. Esse a única coisa que você pode fazer numa situação se você estiver dentro de um carro e cair um fio de alta tensão. Primeira coisa é nunca se desespere. Primeira regra da aviação, desligue os alarmes. Alarmou, desliga o alarme, vê o que é, aí você vai pular do carro e andar passinho de formiga. Parece frescura, mas não é. Se você dá um passo assim, você já morre. Levantou um pé, você já criou a diferença de potencial. Por isso que a andorinha não morre quando ela pousa no fio. Eu já morei em Macapá, lá tem uma época do ano que a cidade fica forrada de andorinha. Aí os fios ficam lotados assim. Lotado. A cidade inteira. Mas elas não morrem. Pousa na 13,8. Elas pousam na alta tensão e não morrem. Por quê? O pezinho está um pertinho do outro. A baixa tensão. A alta tensão não é não. É fio de alumínio com alma de aço. Ele é um cabo, não é nem fio, é cabo. Ele tem um cabo no meio de aço e em volta dele é alumínio. A 13,8 não é protegida, não. Senão, meu amigo, olha o custo que vai. É impossível, ninguém ia ter eletricidade. Certo? Bom, coisas de eletrotécnica para eu nunca esquecer na vida, que eu gosto muito dessa área, nunca deveria ter deixado de acabar o curso de eletrotécnica. Bom demais. Melhor até do que veterinário para ganhar dinheiro, vou mentir? Hoje em dia, o quê? 1000 vezes melhor. Deveria ter terminado essa bagaça. É legal demais. Bom, então, tipos de queimadura, tá fixo na cabeça isso aí? Essa história todinha para falar dos graus. Beleza, mas isso aí é justamente para contextualizar. Bom, tratamento. Primeiro, o que é melhor para fazer para esse paciente? Aquilo que o paciente apresentar como alteração, mas a hidratação aqui é ponto crucial. Por quê? Porque por vezes perde grandes secções da pele e quando tem queimadura não tem formação de vesícula, não tem alteração. Pronto. Isso por si só já desidrata o paciente.
A reidratação é parte importante desse processo de recuperação desse animal. Tá? Então, a hidratação aqui é essencial. Faça calculado, se o paciente não estiver bebendo água, calcule para desidratação também. Perdas ele tem, mas não tem perda sensível, que é vômito e diarreia. Mas uma hidratação bem calculada, uma reidratação bem calculada, faz toda a diferença. Sim. Ringue simples, sem medo de ser feliz. Ringue lactato, ok. NaCl não faça por muito tempo, porque faz acidose hipernatrêmica. Aliás, acidose hiperclorêmica. Certo? Então, ringue simples aqui é bacana pra caramba. Não sabe o que fazer, ringue simples, nesse caso aqui. Pode fazer sem medo de ser feliz, tá? Bom, resfriar as lesões. É aqui aonde muita gente faz cagada, muita. Resfriar as lesões é água fria ou temperatura ambiente. Não é gelado, não. Não é pegar um copo de água gelada, não. É água fria. Fria, certo? Ajuda muito. Ou você tem um sorinho ali que você deixa na porta da geladeira, antes de aplicar, tira ali uns 15 minutos antes, para ele entrar em temperatura ambiente, próximo disso, fica só ali, tenramente frio. Alivia a dor. Alivia bastante a dor. Além de que você resfriar as lesões ajuda com relação à dor, porque o tratamento térmico é um pouquinho, a frio, tem um efeito um pouquinho anti-inflamatório, ok? Mas não é frio o suficiente para isso, mas ajuda. Você pode fazer essa questão da exposição ao frio imediato e no decorrer do tratamento do animal você fazer essas exposições associado à hora da limpeza. Então, ao invés de usar água, eu vou orientar vocês a utilizar a solução fisiológica para isso. Por quê? Ao mesmo tempo que você está resfriando a lesão, você já está aproveitando para limpar. Lembra daquele sofrimento que eu falei de escarificar a lesão? Pois é. Certo? Então, você sabe que aquele troço dói. Aí você vai mexer, vai doer mais. E dor mata. E a gente não quer matar. A gente não quer salvar? Pronto. Nunca, jamais, bolsa fria, bolsa gelada, aquelas bolsas, jamais. Nunca gelado. E outra, extremamente importante, monitorar a temperatura, evitando hipotermia. Porque eu falo para você deixar frio. Aí tem nego que pega, malucão que pega e bota o bicho, pá, dá um banho no animal. Não é isso, cara pálida. É tu pegar um paninho ou uma gazezinha. Sabe, tem uma gaze que ela é uma malha. Oi? É, que ela é como se fosse uma malha soldada na outra, assim. Ela é uma telinha. É. E ela não cola. Aquela é perfeita para isso aí. O problema é que ela é cara pra caramba. Mas ela não adere em ferida. Pronto. Você pegar várias daquela, abrir, molhar ela e botar, aquilo ali já é um alívio de Deus. Certo? Essas são muito boas. Inclusive para fazer o curativo, a manutenção do curativo desse animal. Porque ela é uma gaze que não cola na ferida. Certo? Tu estava andando de moto sem bota, sem tênis? Hein? Tava de chinelo. De chinelo. Isso é Deus dizendo, meu filho, você merece. Como é que você fala? Rapaz, bicho, como é que você... Parado. Na dúvida, bote sempre a culpa no motoqueiro. Primeira regra do motorista de carro. Sim, não, aí tá. Aí o cara entrou e te ferrou, te derrubou e... Não, ando de moto, velho. Ando de carro. Compra um carro pra ele.
Não, eu não, que eu sou liso, eu mal e mal tô pagando o meu, rapaz. Então, ande a pé, velho. Ande a pé, velho. Cara, meu Deus do céu. Não, tranquilo. Voltando ao assunto, use essa gase que não cola na ferida, certo? Que não adere. Vamos usar o português bonitinho, né? Que não adere na ferida. Tá. Beleza. Analgesia. Aí a galera que é da anestésio pira. Ó, vamos lá. Analgesia só de tramadol de pirona pode até ser que funcione. Beleza. Primeiro grau, às vezes nem de pirona não precisa, mas a gente faz. Segundo grau, com certeza você vai fazer. Terceiro grau, você já tem que começar a pensar na analgesia mais potente. Tramadol, por si só, é porque essa não tem opioide. Essa leva de vocês não tem analgésico. Mas se vocês forem olhar a potência do tramadol, na verdade, para o tramadol, acho que ele é 75%, é quase pouco mais de 50% da potência de morfina. O tramadol é bom, mas é fraquinho, entendeu? E uma queimadura de terceiro grau, tramadol vai fazer cosquinho, certo? Você está detonando com o receptor opioide e não está tratando nada com relação à dor. Então, é o caso de se pensar em uma analgesia mais potente, certo? É morfina mesmo, se for o caso, infusão contínua de fentanil, certo? Fentanil, quantas vezes a potência da morfina fentanil é? 100 vezes a potência de morfina. 3. Certo? Uma coisa que, por exemplo, essa agora... não, peraí, dá para comparar uma coisinha aí. Essa de vocês agora, vocês têm altacoide e anti-inflamatório, né? Pronto, potência de anti-inflamatório a gente mede em potências de hidrocortisona barra dexametasona. Potências de opioide a gente mede em potência de morfina, certo? A unidade, entre aspas, né? É o potencial de analgesia que a morfina causa. Pronto, fentanil é 100 vezes, tá? Para você ver o quanto dói. Só que só infusão contínua de fentanil tem alguns efeitos deletérios. Fentanil é um fármaco muito seguro. Então, no objetivo de diminuir a dose, porque causa um pouquinho de dependência, mas teria que fazer um uso muito contínuo. Mas depressão respiratória é um pouquinho chato. Tudo bem ter reversor, mas é que se você fizer reversor de opioide, aí não tem opioide que funcione, porque você bloqueia o receptor opioide. Então, no objetivo de diminuir essa dose do fentanil que você queira fazer e ampliar a analgesia, ou ter o mesmo potencial com a dose menor, a gente pode fazer associações. Então, tem a FILC e a MILC. A MILC é morfina, lidocaína, cetamina. A FILC é fentanil, lidocaína, cetamina. Beleza. Muito bom. Qual é o problema? Não é nem o cão, é mais o gato. Porque tem gato que tem muito mais sensibilidade tem muito mais sensibilidade e tem muito mais resposta excitatória com ativação de receptor opioide. Tem gato que se você fizer tramadol IV, é verdade ou é mentira? Se você fizer tramadol IV, ele fica loucão. Ele não vira o satanás, mas já fica com o olho diferente, ele já... Olha aí, ó, já fica meio diferente. Não é que ele vai lhe matar, mas se você deixar ele ali em paz, é melhor, certo? É tipo assim, não quero nada com você, me deixa aqui no meu cantinho. Beleza, tramadol faz isso. Fentanil, por vezes, quando a gente quer fazer FILC ou MILC, eu jogo pro Anest. Quando a gente quer fazer, a gente tem que fazer uma fase de indução da dose do fentanil para depois entrar com a FILC. Por vezes, tem gato que nessa fase de indução ele já vira o demônio. Aí sim, ele vira o demônio mesmo. Ele se bate, ele pula, é desesperador pra gente que tá vendo. Quem dirá, digamos que você está fazendo isso e o responsável pelo animal chegou para visita naquela hora,
nesse meio tempo que você começou a indução, eu estou fazendo ali o paciente virar. Então, isso é uma parte chata do fentanil para alguns felinos. E até por isso que se faz essa fase de indução também, porque você quer observar como o paciente responde, tá? Bom, beleza. Fentanil tem esse BO, então gato pode ser que prefira mais morfina, fentanil. Bom, você tendo um profissional ali do teu lado que te ajude, bacana. Se você não tem, não faça sozinho. Sempre tenha alguém para pelo menos te orientar se você não tem tanta afinidade assim com anestésia. Porque isso aqui é chato mesmo, é difícil, tá? Isso aqui é realmente chato. É a coisa que se você não descrever muito profundamente, ficar nessa explicaçãozinha aqui, para mim eu já estou satisfeito. Agora, óbvio, se você gosta de anestésio, se você explicar mais a fundo, e eu sei de alguns que gostam, aí eu vou querer sim, certo? Agora, o problema não é só fentanil. Qual é o outro que dá BO aí? Lidocaína e gato. Não combina. Lidocaína não combina. Por que lidocaína e gato não combina? Não. Esquece coração. Pensa nas hemácias. Não. Metemoglobinemia. A lidocaína faz muita metemoglobinemia. O que é metemoglobina? É uma hemoglobina que não carrega oxigênio. No cão faz, mas leva um tempão para fazer. No gato, na primeira dose você faz, pode ter certeza que você já está induzindo. E isso aqui pode ser que você tenha que ficar mantendo por dias. Certo? Então, metemoglobinemia. Então, no caso, no gato, pode ser que faça nem milk, morfina, cetamina, ou fentanil, cetamina. Cetamina pode ser a cetamina racêmica, a normal, e a mais bacana de todas, cetamina S. O problema da cetamina S é que é caro pra caramba. É somente uma molécula que gira para o lado ao contrário. A racêmica tem os dois tipos de cetamina, levógera e dextrógera. Aí a cetamina S é só levógera. Só para a esquerda. Aí ela, porque gira diferente, ela é mais potente, ela bloqueia muito mais receptor NMDA, com muito menos efeito deletério. Bacana, mas é o triplo do preço da cetamina normal. Hã? Remifentanil também. Bom, analgesia, essas mais pauleiras, a gente deixa para o anestesista. Até porque, se for estar fazendo Fiuk Milk, não é numa clínica de bairro que a gente vai fazer isso. Né? Aqui é UTI, cara. Aqui é UTI. Certo? Então, é óbvio que se o lugar tem UTI, com certeza tem um aneste ali toda hora, vai te ajudar a monitorar, vai te ajudar a fazer, vai te ajudar a induzir, vai te dizer coisas. É o chamado trabalho muito profissional. Numa clínica de bairro, tu vai aplicar morfina mesmo e, velho, interna esse bicho em tal lugar. Se a pessoa não puder só ser ali mesmo, aí você vai se virar com tramadol, morfina, dipirona e é nóis. Certo? Mas o ideal não é esse, tá? Queimaduras mais graves, o ideal não é... Como é que é? Improvisar. Não improvise, certo? Porque que improviso, o animal sente dor e dor mata. Tratamento, continuação, né? Limpeza das lesões. A limpeza, ela é delicada, mas é delicada entre aspas. É delicada não no sentido de ser, o bichinho. Não. É delicada no sentido de ser minuciosa. Por quê? Se você vê descolamento de pele, o que você tem que fazer? Debridar. Se for necessário debridar, anestesia o animal. Veja, eu não falei uma sedação leve e também não estou falando jamais para vocês estarem usando bloqueador neuromuscular. É para fazer anestesia mesmo. Porque só sedação o paciente ainda sente dor,
Por vezes, sim. Certo? Pode não sentir tanto quanto acordado, mas sente. Anestesia, se você fizer uma neuroleptoanalgesia bacana, não é que o paciente não vai sentir, mas é infinitamente menos dor do que se você só sedar ou do que você não fazer nada. Certo? Então, se for necessário, anestesia geral. A gente pode empregar o uso de bandagens úmidas, com ou sem antibióticos. Por vezes a gente... Vamos lá. Queimadura de primeiro e segundo grau, você não vai utilizar antibiótico, não precisa. Agora, de terceiro grau, por vezes a gente vai fazer antibiótico na bandagem. Não é nem porque tem, é antibiótico terapia preemptiva. O problema é que muitas vezes se faz isso em ambiente hospitalar, onde você já tem bactéria muito resistente. Então é por isso que muitas vezes já se faz preemptivo, certo? Se fosse o caso de ter um hospital residencial, de você tratar o animal, a pessoa em casa e tudo mais, você pode tentar começar com, mas enfim, na maioria das vezes a gente vai utilizar solução antibiótica aí. E veja, não estou falando solução antisséptica, não é bandagem com clorexidina, é com antibiótico mesmo, sulfadiazina de prata. Aí, vocês vão ter uma atividade agora sobre antibióticos. Aí vejam apresentações de pomadas antibióticas, amplo espectro, sei lá, neomicina. Então, a gente vai utilizar antibiótico terapia amplo espectro por vezes, tá? Já preemptivo, certo? Principalmente quando são queimaduras de grandes extensões. Ah, não, professor, está começando a recuperar. Beleza. Não esqueça que muitos desses preparados para dissolução antibiótica são relativamente citotóxicos. Então, a gente não pode também ficar fazendo ad eterno, primeiro porque tem a questão da resistência bacteriana, que é algo muito sério, mas também a citotoxicidade evita que forme o quê? A cicatrização, tá? O nosso objetivo é a cicatrização daquele tecido para que haja a pronta recuperação daquele animal. Aí o que acontece? A gente começa com isso, mas se tiver produtos alternativos que a gente possa utilizar no decorrer do caminho, é interessante. E hoje em dia, essa parte de fitoterapia substitutiva de antibióticos está crescendo muito, cara. E isso é muito bacana. E coisas que a gente tira da natureza. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar agora. Fitoterapia que eu falo, não é... Não, a ética. É a gente pegar compostos de planta, isso sim eu acredito. Acho bacana pra caramba. Tá? Não é aquelas luzinhas não, nem ficar dando passe no cachorro não. Isso aí eu acho que é pseudociência. Opinião minha. Acho que é uma pseudociência. Mas... tem diversos compostos de plantas, própolis, por exemplo, mel, certo? Que pode ser utilizado no tratamento de feridas e que a gente tem que raciocinar exatamente para fazer o tratamento desse tipo de ferida aqui, que é extremamente contaminada. Compostos naturais que auxiliam na reparação tecidual e auxiliam também a gente no controle da proliferação bacteriana, porque ela inibe a cicatrização do tecido. Além de ser uma porta abertíssima para que o paciente comece a desenvolver o quê? Com S e mata. Sepse. Certo? Então, isso é muito importante, tá? Muitíssimo importante. Antibiótico terapia sistêmica pode ser necessária e muitas vezes é. Para não dizer todas. Eu não vou dizer para fazer antibiótico terapia sistêmica preemptiva para não induzir vocês a estar fazendo caca com antibiótico por aí. Mas, via de regra, queimadura extensa demais, a gente vai ter que empregar antibiótico terapia preemptiva sim. Porque se esse paciente não ia entrar em sepse, ele vai, certo? Queimadura muito extensa tem um risco severo. Agora,
vocês têm que pensar o outro lado também. Por exemplo, antibióticos amplo espectro, cefalosporinas, por exemplo. Cefalosporinas. Uma coisa que o pessoal tende a achar, e eu gostaria muito que vocês raciocinassem isso nessa atividade agora. No semestre passado, ela foi a primeira das atividades. Eu falei muito de antibiótico o semestre inteiro, e agora que vocês vão fazer essa. Eu já vou mudar meu planejamento para o próximo semestre. Mas uma coisa que a gente tem que pensar em termos de potência farmacológica de antibiótico não é simplesmente como a questão dos opioides que eu falei, né? Não é tão assim não. Por quê? A resistência bacteriana, ela é muito mais complexa do que nós meros mortais aqui, que não somos farmacêuticos, ou que não somos tão versados assim em farmacologia, sabemos. Ela é muito mais profunda. Mecanismos de resistência bacteriana envolvem desde bomba de efluxo, a bactéria que se adaptou a pegar e, opa, joga fora. Até mesmo gene de resistência e mutação com produção de algum antígeno de membrana aqui inativa, enfim, tem diversos mecanismos, tá? E comunicação intercelular também. Então, tem desde aquela bactéria que passa o gene de resistência por reprodução, como também por comunicação celular, de bactéria para bactéria. Aí o que acontece? Cefalosporinas. Tem muita gente que acredita piamente que uma cefalosporina de primeira geração de quinta geração é mais potente que uma de primeira. Não é assim que se mede potência de cefalosporina. As gerações somente indicam a resistência à anti-beta-lactamase. Somente só. Outra. Toda vez que você utiliza uma cefalosporina de geração maior, significa quase que necessariamente que você induz resistência a bactérias que têm beta-lactamases cada vez mais potentes. Bote isso na sua cabeça. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque muitas e muitas vezes, não serão poucas, e eu acredito que os senhores e as senhoras já estão estagiando por aí, e principalmente quem estagia em clínica de pequenos, aí é uma crítica que eu faço à nossa classe, e médico humano também faz muita caca com antibiótico, a gente não estuda farmacologia direito, a gente não estuda antibiótico terapia direito, aí vem um cachorro com uma diarreia porcaria e nego já quer meter ceftriaxona. E ela tá rindo ali porque com certeza ela já deve ter visto isso. É? Já aconteceu com o seu cachorro? Já aconteceu com o meu irmão. Meu irmão quase morreu por causa disso. Ele quase morreu por causa disso. Uso inadvertido de antibiótico, ó porcaria. Meu irmão, ele é muito asmático. Muito asmático. Muito mesmo. E aí, asma é aquela, né? Por vezes você está em crise, vai ali, faz a bombinha, ok, mas você sempre está propenso a desenvolver algum quadro análogo à pneumonia. Então, ele começou a ter quadros, não era pneumonia, era amidalite. Aí toda vez, amoxicilina. Aí passa agora erro. Aí foram metendo antibiótico. Teve um dia que ele simplesmente tomava antibiótico e a garganta cada vez inchando mais, foi para o hospital. Isso eu estava em Patos. Aí meu pai ligou para mim e disse, teu irmão está no hospital. Aí mandou uma foto do hemograma, tinha lá uma leucocitose desgraçada, neutrófilos tóxicos, e caramba. Aí ele não tinha mandado ainda a proteína C reativa, né? Meu irmão tá em sepsis, você vai morrer. Aí disse, João Pedro tá muito mal, não sei o que e tal. Do jeito que ele ligou para mim e falou, aí deu em mim uma crise do caramba, eu fiquei desesperado, do jeito que eu tava, eu fui para rodoviária em Patos. Peguei o ônibus e vim para João Pessoa. Direto.
Aí cheguei, vi as coisas e tal, ele estava bem, estava recuperando e tal, já estava há alguns dias no hospital. Meu pai não me contou logo de cara. E aí, justamente isso. Resultado, depois que ele saiu da Unimed e foi para casa, meu pai levou ele para um otorrino. Sabe qual era o problema dele? Refluxo. Por que ele tinha amidalite direto? Refluxo. Aí você empurra mais antibiótico, detona a microbiota gastrointestinal, tem mais refluxo ainda, tem mais gastrite ainda, e aquilo voltando para cá e fazendo amidalite. Então, é aquela, até investigar ele para mononucleose, investigaram, sabe? Furaram para tudo quanto é jeito. E a merda é clínico geral, querendo passar antibiótico na tora, porque uma dor de garganta empurra antibiótico. Coleta sangue, passa um anti-inflamatório para aliviar a dor, manda a pessoa voltar ou manda reidratar, volta, vê exame e depois tu passa, cara pálida. Nem isso. Hoje ele faz medicina. Ele está terminando. E eu falo, cara, nunca faça isso com os teus pacientes. Se fizeram com o teu animal, fizeram com o meu irmão. Entendeu? Então, é muito importante vocês se ligarem nessa questão do uso de antibiótico. O uso de antibiótico mata. Mata rápido, quando você faz caca e faz um antibiótico que detona com o animal. Como mata lento, criando resistência bacteriana. E, cara, vai para o meio onde a gente vive, velho. Vai para o consultório onde vocês trabalham, para a clínica onde vocês trabalham. Vocês carregam isso para casa, vai para a família de vocês. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade. Pessoal de grandes, tu tá fazendo antibiótico, tá ali, é uma vaca de leite, retire aquele leite de circulação e respeite os períodos de carência. Você é responsável. Você é responsável. Sejam conscientes no uso de antibiótico. Porque, cara, para dar problema, não é só problema naquele animal. É uma vida e a gente valoriza essa vida. Todo mundo aqui é veterinário e gosta de bicho. Mas tem impacto na vida de todo mundo. Todo mundo. Uma hora ou outra, pode ser você, pode ser alguém da sua família. Certo? Então, já para não induzir vocês a sempre ir lá e, queimadura, ceftriaxona. Não. Raciocine caso a caso. E se for necessário, sim. Aqui não, aqui eu falo mais solto, tópico, mais solto. Beleza, ok. Mas já pensando num substitutivo para o tratamento de longo prazo. Aqui não, avalie caso a caso. Muitas vezes vai ser necessário, sim. Aí eu digo sim, mas não quer dizer que muitas são todas as vezes. Beleza? Usem isso de forma racional, tá? Bom, tratamentos. Então, tem lá os enxertos de pele, autólogo, alólogo, xenólogo e membranas sintéticas. Autólogo é você pegar pele dele, botar para ele mesmo. Alólogo, da mesma espécie. Então, quem ministrou para mim a disciplina de... Lá em Patos a gente tem uma disciplina chamada patologia cirúrgica. É parecida com a clínica cirúrgica de vocês. E aí, o professor Marcelo Sá falava muito, e o professor Pedro Zito também comentava muito, né, de bancos de pele. Para humano tem muito banco de pele. Certo? Que aí pega pele de gente que morreu, de gente que é doadora de órgão, né? Então, pegam alguns enxertos de pele, é feito tratamento dessa pele, tem uma série de coisas para tirar a antigenicidade daquela pele, né? Como se fosse ficar só a pele, a malha mesmo, tá? Vai esterilizar aquele material e tirar a imunogenicidade dele. Então, tem tratamento com glicerina, uma série de coisas. Tem os biomateriais baseados em enxertos xenólogos, né? Tipo pericárdio bovino, né? Então, isso aí tem uso... Oi? Olha aqui, tilápia.
O cara ficou com o braço parecendo um réptil, mas isso é pele de tilápia. Tá? Então, pode ser utilizado, vamos lá, enxerto autólogo dele para ele mesmo, você tira aqui, rebate e joga lá, não tem problema nenhum. Alólogo, é interessante que se faça esses tratamentos. Xenólogo, que é de outra espécie, é interessante que se faça também, mas existem algumas peles que são menos imunogênicas, imunorreativas. A tilápia é uma delas. Então tem gente que aplica pele de tilápia in natura e pele de tilápia que recebe um tratamento especial. Certo? Óbvio, esse enxerto aqui com pele de tilápia, você não coloca só uma vez. Existem períodos em que se fazem trocas daquilo ali, debridamento daquela pele ali e colocado uma pele nova. Depende do tempo de tratamento e como está evoluindo. Certo? E as membranas sintéticas. Não é fazendo propaganda, né? Então esquece aqui o nome do jaleco do cara, mas membranas sintéticas. As membranas sintéticas não são biomateriais, certo? Xenólogo, por exemplo, tem o pericárdio bovino, ele vende uma caixinha assim desse tamanho, aí você abre e usa, é justamente para fazer enxerto para isso aí. Então, essas telas que são membranas sintéticas não são biomateriais, eles são materiais mesmo sintéticos. Não tem nada de bio aqui. A questão é que são materiais que têm propriedades especiais, citocondutoras, e algumas delas também servem para fazer resistência tecidual. Exemplo, aquelas telas que usa para abdominal quando se trata de hérnia, alguma coisa assim, uma hérnia muito grande. Você vai fazer a miorrafia, mas você precisa de algo que dê estrutura para o que está dentro. Pronto. Então, por vezes, se aplica a tela sintética interna e coloca isso aí. E tem dessas telas que são utilizadas para tratamento de queimadura também. Tá? Então, isso é muito interessante. Certo? Só para explicar para vocês o porquê que essa tela está com esse... Quem tem cricofobia, isso aqui dá uma agonia do caramba. Mas, basicamente, a pessoa faz esses furinhos aqui para que amplie o tamanho dessa pele. Então, ele pegou uma pele desse tamanho, aí quando ele vai fazendo esses buraquinhos, ela estica um pouquinho mais. Aí ela fica nesse formatinho de tela aí. Isso não é nada mais do que você pegar uma pele menor e ampliar o tamanho dela. Certo? Então, é exatamente isso aqui que está fazendo. Tá? Na veterinária, a gente ainda não tem isso de bancos de pele, não. Mas, cara, sabe o pessoal que gosta de fazer banco de sangue? Comece a pensar em investir em bancos de pele. Extremamente importante. E é o melhor dos curativos. Melhor até do que a bandagenzinha com antibiótico. Às vezes pode até que você use os dois, beleza. Mas isso aqui é extremamente interessante. Tá? Por quê? Promove uma cicatrização. Tá bom, não tá uma Gisele Bündchen. Mas essa cicatrização está bem satisfatória, está bem uniforme, está bem legal, levando em consideração que a pessoa queimou o braço inteiro, cara, né? Então, assim, ele não está esteticamente lindo, mas funcionalmente, cara, tá muito bom, certo? Tá muito bom. É aquela, na dermato, a gente mira na funcionalidade, a estética a gente acerta por consequência. Eu não falei isso no começo? Falei. Beleza. Isso tudo, ó, 1 hora para falar só de queimadura. Pronto. Esse é o assunto que eu me empolgo. O resto agora eu não me empolgo, não. A chato vai ser mais rápido. Oi. Quanto... Vamos lá. Em média, a depender do grau de extensão das lesões, a gente não vai manter menos do que 3, 5 dias. Menos do que isso, não. Está perguntando da infusão. Quanto tempo manteria, né? Milk, Filk. É muito relativo. Porque tem paciente que vai ficar em coma, e como é que você avalia a dor desse paciente, né? Tipo, aí, foi o caso da veterinária lá. Ela foi mantida em coma induzido, né? Por bastante tempo. Outra. Vamos lá. Não, poder não pode não, né, velho? Quanto mais rápido você puder tirar, melhor. Mas a questão é,
Depende muito da evolução. Tem paciente que fica 5, 7 dias, 10 dias, já é limite, sabe? Já é muita coisa, né? Mas o objetivo é o mais rápido entrar para o mais rápido sair. Então, se por um acaso o paciente não está mantido em coma induzido, tu está fazendo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, vamos começar a desmamar e ver se ele segura só com a morfina. Segura só com a morfina? Segura com morfina. Aí passou mais uns 3, 4, 5 dias, não, vou tirar da morfina e botar tramadol, para ficar um pouquinho mais simples. Tramadol, segurou? Segurou, beleza. Vai por aí. Não tem bem dia específico. Eu não me sinto seguro para dizer você bate o martelo 10 dias, não. Paciente é paciente. Certo? Essa avaliação é bem individualizada mesmo. Tá? Mas depende do grau de extensão também. Outra coisa que é muito importante, tá aí, você perguntou isso aí, é importante puxar para outro lado também. A depender do grau de extensão dessa lesão, tem o risco de desenvolvimento de sepsis e tudo mais, ok. Mas como queima muito tecido e às vezes pega muscular também, então o paciente tem degradação de proteína e pode haver sobrecarga renal também. O que acontece? Alguns desses pacientes podem desenvolver injúria renal aguda, tanto pela desidratação, como também pelo excesso de escórias derivadas de proteína, tá? E aí, não confundir essa azotemia que pode ocorrer, essa elevação da creatinina que pode ocorrer, com necessariamente lesão renal. Mas, estadia o paciente e monitore o débito urinário. Porque, por vezes, ele pode desenvolver. E aí, você está empurrando medicação pra caramba aí. Né? Aí, o que não tinha, pode começar a ter exatamente por aquilo que você está fazendo. Certo? Então, foi bom você perguntar isso para trazer isso aí também. Porque, por vezes, acontece o paciente desenvolver injúria renal aguda, ou você suspeitar porque a creatinina está subindo. Mas, pô, queimou músculo. Vai subir essa creatinina, entendeu? O paciente tendo perda muscular severa também sobe um pouquinho. E nem necessariamente é porque tem injúria renal aguda. Mas aí você pega os outros caracteres, débito urinário, pressão arterial, avalia a proteinúria, vê o quanto está e vê como é que está a evolução. Aí você estadia pensando como se fosse. E se for, trate. Tá? Bom, mais alguma pergunta? Tá de boa? Beleza. Então agora passa um pouquinho mais rápido. Otohematoma. O otohematoma, ele é basicamente o processo de acúmulo de sangue nas orelhas, nas pinas, né? No pavilhão auricular, né? Externo. Pavilhão auditivo. Paciente teve otohematoma, você não pode ficar somente no diagnóstico de otohematoma. Por quê? Porque tudo bem, a causa é a ruptura de um vaso, aí esse sangue extravasa, vai para o subcutâneo, fica ali aquela orelha parecendo um balãozão. Ok. O problema não é esse. O problema é que o otohematoma, você sempre tem que pensar em uma causa secundária. Alguma coisa aconteceu para esse vaso romper. Vaso para romper do nada chama-se aneurisma. Não foi do nada, teve um aneurisma. Vaso para romper do nada, o cara fica coçando ali, não foi do nada. É o trauma. Às vezes o trauma porque bateu a cabeça, rompeu um vaso, ok. Às vezes, ácaro. Sarna, sabe? Sarcóptes, escábia, demódeos, a gente vai chegar lá. Mas ácaros ou malacesiose, aí malacesiose você tem que investigar alguma outra causa de imunossupressão. Já vou chegar lá. Então, teve otohematoma, procure outra coisa. Não é só o otohematoma. Nunca vai ser. Jamais. É. Só jiu-jitsu. Pois é. Vai nessa, balão. É um cachorro dos irmãos Grace, da família Grace? Não. Então, assim, tem otohematoma, procure outra coisa. As causas principais, todas elas estão relacionadas a prurido, tá? Mas o trauma mecânico também, ter batido a cabeça e tal, também influencia. Tem raça que tem mais do que outra? Não, não tem predisposição racial, basta que o paciente tenha orelha. Porque tem gente que é FDP e tira, né? Aí parece óbvio dizer que o paciente só precisa ter orelha.
Porque tem gente que é idiota e tira. Né? Não confundam isso, não confundam conchectomia com cortar a ponta da pina em caso de coleta, castra e devolve. Aí é medicina do coletivo. Que Tonheca está aqui olhando para mim, de olho assim, professor. Não, cortar a pontinha da pina da orelha é marcação visual. Isso não vai alterar em nada a funcionalidade da orelha. Outra coisa é o cara tirar o pavilhão auditivo ou fazer aquelas coisas que eu acho horrível. Aquele corte de orelha, aquela conchectomia que o pessoal faz do Doberman para a orelha ficar em pé. Ah, mano, peraí. Feio pra caramba. O cachorro fica parecendo Satanás. Parece ter um chifre, velho. Não, horrível. Horrível. Se você acha isso bonito, você tem um péssimo gosto. Mau gosto desgraçado. O problema da humanidade é o mau gosto. Certo? Assim como casa caixotão. Meu Deus do céu, eu não queria uma casa caixão nem a pau. Bom, olha lá. Cheião de sangue. Como que trata isso aqui? Primeira coisa, investigar a causa de base, porque sempre vai ter. Otematoma nunca é só otematoma. Então a gente tem que investigar e tratar a causa de base. Geralmente essas causas de base estão diretamente relacionadas com ocorrência de prurido. Uma vez você cessou essa causa de base, você diminui bastantemente o risco do paciente formar novamente otematoma. Mas é aquela, se o paciente faz otematoma, pode ser que ele, além dessa causa de base, ele tenha um certo grau de fragilidade vascular, é aquela. Teve uma vez, ele pode ser que tenha de novo? Pode. Qualquer coisa que ele venha coçar ali de novo, pode fazer ele ter novamente, né, otematoma. Então, além de tratar a causa de base, investigue qual que é, bote lá diagnósticos diferenciais de doenças, dermatopatias que sejam pluridogênicas. E aí trate essas doenças, mas drenar o conteúdo. Fale mais alto. Aonde? Não, mas ficar o conteúdo aonde? Sim, se pode? Pode. Claro que pode. Claro que pode. Principalmente quando a pessoa deixa muito tempo, ou tem algum grau de abertura, alguma lesão primária na pele, aí por extensão direta pode formar pus ali? Pode, claro que pode. E aí torna a coisa ainda mais chata de tratar. Bom, para drenar esse conteúdo, é muito difícil? É nada. É besteira, certo? Faz uma anestesia ou uma sedação leve com bloqueio local. A analgesia preemptiva, então a neuroleptanalgesia, beleza, bacana. Ou então uma sedação com bloqueio local, já dá ok também. Há quem faça só essa drenagemzinha assim, meter uma agulha e puxar, mas isso não é tão bacana. Por quê? Porque primeiro você não tira todo o conteúdo e por vezes, quando é um vaso um pouquinho maior, pode ser até necessário, inclusive, suturar algum vaso, né? Fazer ali a hemostasia, tá? Mas, para o pós, é interessante fazer sempre essa analgesia anti-inflamatória, né? Porque isso dói bastante. E aí, peraí. Aqui. Pronto. Depois disso vem a parte... Tem alguém que tem cricofobia, aqueles agonia com coisa redonda? Não? Porque se tiver, fecha os olhos que já vem um negócio feio. Então, quando você faz isso aqui, de só furar, não dói tanto não, mas só furar não resolve. O ideal é realmente você fazer uma incisão, drenar todo o conteúdo, avaliar o que tem dentro, se tiver conteúdo mucopurulento dentro também, serossanguinolento, já evoluindo para sanguinolento purulento, faça a lavagem interna, né, com solução antisséptica, e a gente vai deixar aberto e vai cicatrizar por segunda intenção. Bom, uma coisa que é importante é isso aqui. Olá, Lucas. Falou que o cachorro era jiu-jiteiro. Por vezes, no processo de cicatrização, pode haver hiperproliferação do tecido
conjuntivo do pavilhão auricular, o paciente ficar com a orelha de jiu-jiteiro. Aquela orelha fibrosada. Tem gente que acha aquilo bonito também. Acha um puta de um mau gosto. Nego pegar, ficar batendo na orelha, pra ela ficar inchada. Eu sou do jiu-jitsu, sou minha orelha. Ai, você lesa assim na cara do chapéu, rapaz. Eu, quando eu era criança, eu lutava judô e tal, mas no judô também, às vezes, tem disso também, mas acaba lesa do cara. Oh, meu Deus do céu, porque tu luta judô, tem que ter a orelha estourada. Ai, você lesa assim na cara do chapéu. Ah, peraí. Enfim, esse não é o problema maior, porque quase nunca acontece, mas pode acontecer. O mais chato é esse da orelha caída, principalmente quando são aqueles cães que têm a orelhinha em pé. Raças que têm a orelhinha em pé, diga lá. Doberman não tem orelha em pé, não. Bulldog tem orelha caída. Francês tem orelha em pé. Aí sim. Chihuahua, labrador tem orelha caída. Chow Chow, tem tanto pelo que não dá para ver. Mas Husky, Spitz alemão, pastor alemão, pastores de um modo geral, pastor alemão, pastor suíço, pastor belga, belga malinois, maremano. Então, cães pastores geralmente têm essa orelha em pé, né? Então, isso da orelha caída aí realmente o tutor pode ficar chateado. Então, você tem que avisar, para ele não dizer que foi você que fez, certo? Então, preste muita atenção nisso, tá? Por vezes a orelha pode ficar caída. Porque ficou pesado ali, isso foi desenvolvendo, a pessoa não traz logo, aí faz a quebra das fibras de colágeno e aí ele já fica troncho por ali mesmo, por si só. Aí ferrou. A pessoa vai pensar que foi você que fez, mas não, cara, não trouxe logo, fazer o quê, ué? Pode acontecer. Você tem que deixar o tutor avisado que tem esse risco. Tanto de fibrosar, ficar a orelha de jiu-jiteiro, nada contra o jiu-jiteiro, que eu gosto de esporte de luta também. Obviamente, o que eu mais gosto é a Fórmula 1. E vai começar esse final de semana GP da Austrália. Eu vou ficar acordado de madrugada. Que delícia. Já não fica, né? O que já não fica, só responde o povo de madrugada. Eu mando mensagem no grupo de madrugada. Eu não durmo, cara. Se eu pudesse não dormir, eu não dormiria. Dormir é desperdício de tempo, cara. Se tu dormir 8 horas por noite, todos os dias da tua vida, tu dormiu um terço da tua vida. E eu vou querer mais, para ter qualidade que eu sou. Não, mas aí é que tá. Se tivesse alguma coisa que fizesse não precisar. Não é que... Não. Eu vou ter a eternidade todinha para dormir, velho. Depois que eu morrer, eu vou dormir. Eu não gosto de precisar dormir. Dormir é uma perda de tempo, mas é óbvio, como o corpo precisa, eu durmo. Mas se eu pudesse não dormir, eu não dormia. Eu não quero. Todo mundo tem infantilidade. Uma das minhas é essa daí. Não. É só... Eu nunca fui dormir cedo, não. E eu não sou um grande dormidor, não. Eu tenho que dormir 6, 7 horas. Passou disso, fica preguiçoso. Se eu dormir menos que 5, aí eu fico mal, dor de cabeça e tal. Se eu dormir 6 horas por noite, para mim é perfeito. Perfeito mesmo. Mas sempre foi assim. Eu sempre dormi tarde, muito tarde. Bom, aí tu fez lá a incisão. Drenou. Aí eu falei da cricofobia, né? Você pode fazer e deixar aberto, tem quem deixe só aberto. Mas eu aprendi em clínica cirúrgica que era bom fazer Wolff captonado. Porque faz uma hemostasia ali, bacana, dá uma comprimida nos vasos, mas também não pode apertar demais para não necrosar isso aqui. Wolff captonado. Então você pode fazer o capton com a pobragem lá de cortar a manguinha de equipo, beleza. Tem gente que já deixa no PVPI, né? Beleza também. Mas nunca faça isso com equipe usada, pelo amor de Deus. Aí vá ser porco na cara de chapéu. E tem gente que faz assim, cara, ó. Óbvio, limpe antes, né? Deixa ali no álcool. Pegar botão e usar. É bacana também. Inclusive,
O Wolff captonado assim, você vai fazer uma oclusão de uma superfície muito aguda. É uma pressão muito grande em um espaço só. Aqui não, ó. Você divide melhor as tensões. A tua chance de fazer uma oclusão e uma isquemia severa é menor, se comparado com esse capton. Então, faz sentido. Olha, o pessoal que quiser ser empreendedor, faça lá com impressora 3D, captons arredondados para poder, olha, ideia de negócio, vai ganhar milhões. Ei, certo? Olha lá. Vai para o YouTube, aí alguém vai ver e daqui a 1 ano você vai ver uma empresa que o cara faz capton redondo. Não vai nada. Vai não, pô. Até porque tu vai ter que comprar isso aqui, vai ter que dar uma esterilizada, né? Deixa ali no álcool um pouquinho e tal. Mas a ideia é essa, tá? Fazer a hemostasia, tá? Bom, depois de feita a hemostasia, faça uma bandagem na orelha para manter aquela orelha sempre... como é que eu posso dizer? Imobilizada. Isso também é um fator que pode levar a orelha a ficar caída nesses cães que tem a orelha em pé? Pode, porque você está tracionando a orelha que é naturalmente em pé. Tá? Tem essa lindeza aqui, mas por vezes a gente faz a pobragem de passar... Pobragem não, porque é caro também, né? Fazer a bandagem com coisa. Aí tem gente que faz a pobragem com camisa. Tem de tudo. A galera é criativa, né? Mas a gente pode fazer uma bandagem ali. E o ideal é fazer a limpeza pelo menos umas 2 vezes no dia. Para quê? Isso aqui vai drenar, principalmente nos primeiros dias. Vai drenar, vai sair sangue, então é aquela. Todo cuidado é pouco, porque pousa mosca, miíase, aí já viu, né? Que são elas. Então, trocou a bandagem, sempre bandagem limpa. Pode utilizar essas coisinhas assim, que eu esqueci o nome. Uma bandagem compressiva assim, enfim. Pode fazer como você quiser. Mas sempre com material limpo, tá? Então não adianta ter só uma bicha dessa aqui não. Tem que ter pelo menos umas 2 ou 3, porque é tirou, lavou, tirou, lavou. Sempre vai sair alguma secreção, não reutilize, tá? Hematoma não tem muito mistério não. Besteira, toda semana chega. Negócio bom de ganhar dinheirinho ali, tranquilão, de boa, na paz. 1 horinha, tu resolve tudo. Entre o bicho dormir, acordar e tu drenar. Só que o problema é você fazer o tratamento das causas de base, certo? Pensou em hematoma? Tem que pensar em outra coisa. Beleza? Beleza. Vamos embora. Aqui o bicho começa a pegar. Vamos ver se tem tempo. Tem meia hora ainda. Deixa eu pensar. Não, 20 minutos nada, são 9h25. Tem 25 minutos. E 5 minutos eu derrubo. Bora lá. Abscesso. Então, abscesso. Quem quiser, por exemplo, eu publiquei ontem a aula de semiologia do dermato. Bateu certinho com a de vocês, massa demais. Então, se for uma aulinha, como é online, não tem ninguém perguntando nem nada, não fico contando muita história, foi rapidinho, 1h10. Bota lá no 1.25x. Não, a aula de semiologia é 3 horas a teórica. A aula de semiologia teórica são 3 horas. Aí, não, se você quiser ver lá, tem algumas coisas e alguns termos, coisinha besta, né? Porque, enfim, foi uma aula mais soltinha, rapidinha, porque eles não teve como fazer por conta do carnaval. E eu não sei nem se eu vou cobrar, não vou nem cobrar nada, não. Só para eles ficarem, verem lá as coisas. Mas, tem lá abscesso, flegmão, o que é cada coisa, a gente dá uma explicadinha bem simplesinha. Abscesso é uma coleção de líquido encapsulado abaixo da pele, geralmente com pus, né? Porque tem o cisto. O cisto não tem infecção, não. O abscesso tem, tá? Cisto não tem, abscesso tem. Se não tiver cápsula, tiver difundido debaixo da pele, não é abscesso, é flegmão. O que é mais chato de tratar, abscesso ou flegmão? O que é mais chato de tratar, abscesso ou flegmão? Prestou nem atenção, rapaz, tá falando flegmão agora? Não, eu não entendi. Abscesso é uma coleção de pus encapsulado. Aí o
Flegmão não tem cápsula. O que é mais chato de tratar? O que não tem cápsula. Por quê? Porque está difuso debaixo da pele. Mas nunca tinha visto falar disso. Flegmão? Não, Tá. essa palavra não. Flegmão? Primeira vez que a gente escutou outra coisa. Que é isso, macho? Qual era a outra coisa, então? Não lembro, mas... Não, consegui raciocinar. Não, mas a gente vê... Mas, você tem que botar o... Você não está escutando nada, tem que botar o bonequinho, rapaz. Usar aparelho de ouvido. Nunca ouviu, não, é? Não, beleza. O mundo vai se acabar porque vocês nunca ouviram falar flegmão, não. Relaxa. Então, vamos lá. Abscesso. Aumento de volume, tem infecção, é encapsulado. Ok. De boaça. Vou ficar bem simplão. Tá? Pode ter conteúdo sero sanguinolento como hematoma se tiver infeccionado, que Tonheca perguntou? Pode, tá? Mas, por vezes, é muco purulento mesmo, aquela cor mais de leite condensado, leite moça, beleza. Eu já vi uma hematomas assim. Sero sanguinolento, ele parece Todd. Agora, muco purulento, ele parece um leite moça. Quando o pessoal cozinha o leite moça, né? Bota na... Aí ele fica mais amarelado. Pronto. Nunca! Esse povo vai passar uma semana sem comer leite moça. Na hora que eu fiz essa coisa assim, ó. Deixa eu ver coisa... Eu não tenho muito nojo disso, não. Eu já não sinto mais tanto cheiro, não. Mas tem umas coisas que me deixam agoniado. Tem. Mas eu não lembro muito, não. Mas tem. Mas abscesso assim, drenando, não tem muita bronca, não. É porque eu também já trabalhei num negócio tão ceboso, tão podre, que eu acho que eu já... Enfim. Eu estou insensível a isso. Vai. Então, nunca confundir abscesso com flegmão, porque abscesso é encapsulado. Drenou ali, já ajuda bastante, mas não é só isso. Se drenar e tratar. Por vezes drenar, abrir, limpar e também tratar. Flegmão não. Flegmão a gente tem que abrir e tá lavando sempre, porque ele não é encapsulado. Então, isso é uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. E aquela, tem abscesso que pode formar por conta de vacina, aquelas vacinas feitas de um modo muito podre. Pode. A culpa não é da vacina. A culpa é da pessoa que traz um cachorro podre e da pessoa que aplicou, que é tão podre quanto porque não fez uma antisepsia local adequada, né? Óbvio, tem vacinas, por exemplo, bacterinas, né? Que são imunobiológicos de compostos de bactérias. Essas, por vezes, o fabricante recomenda que você não passe álcool. Mas não é para não passar álcool, é para você passar, esperar secar e depois fazer. Certo? Beleza. Tem paciente que pode ter febre? Tem. Nem sempre vai fazer febre, não. Mas tem paciente que tem febre, sim. Certo? Pode ter leucocitose, com ou sem desvios. Gente, leucocitose por neutrofilia é infecção bacteriana? Não, é um quadro inflamatório agudo. Pelo amor de Deus, não diga que é infecção bacteriana. Pode ser, inclusive, infecção bacteriana. Certo? Então, jamais digam que é infecção bacteriana. Leucocitose, neutrofilia e desvio à esquerda é quadro inflamatório agudo, podendo, inclusive, ser uma infecção bacteriana. Beleza. Diagnóstico. Precisa eu estar fazendo ultrassom disso aqui? Precisa? Oxê, tu não era um mercenário que botava tudo para fazer ultrassom? Como é? Mercenário não, realizador de exame. Aí tá certo. Beleza. Precisa de exame aqui? Exame de imagem, não. Assim, para um abscesso na pele que está visível, não. Né? Existem abscessos, sim, que a gente faz radiografia. Dentário, por exemplo. Tá, isso aí a gente faz. Mas para um abscesso simples na pele, de maneira geral, não. Pronto. Aí sim.
Se você tem a possibilidade ali, avaliando aquele paciente, pensando que aquele abscesso pode estar comprometendo outras estruturas, o objetivo de fazer é por causa disso. Beleza. Tá? Mas o diagnóstico de você ver um abscesso na pele é pura e simplesmente clínico, de maneira geral. Se houver possibilidade de comprometimento de outras estruturas, aí você pode pedir, aí com certeza. Beleza, bacana. Tá? Bom, pode-se realizar a análise da punção do conteúdo? Pode. Aí é com você. E a punção guiada pode ser feita? Pode, a depender de onde essa estrutura está, de onde esse abscesso está e perto do que ele está, se você avalia a possibilidade de risco de lesão em algo paralelo, se você quiser ali fazer uma coleta, sei lá, enfim. Fazer a coleta de um abscesso próximo de uma estrutura que possa ser comprometida e você quiser fazer guiado, é interessante. Mas é obrigatório, é mandatório. Eu usei essa palavra na prova, né? É mandatório? Então fale bem alto, Ingrid. Não. Não é mandatório. Tá? O que é mandatório aqui? Fazer o exame físico de vergonha. Ah, tranquilão. Vocês todos fazem, acredito. Espero que façam. Se não fizer, espero que comece a fazer. Certo? Beleza. Tratamento. Coisa simples. Lancetar, drenar, posso até, se for o caso, até fazer incisão, drenar com incisão, ok. Fica com menos pressão, né, porque dói. Se você fizer só um furinho, aí tirar, às vezes o pus tá líquido, beleza, sai fácil. Tu furou, jorra. Mas às vezes ele pode ter ali comprometimento de glândula sebácea também, aí ele fica com uma textura meio de manteiga guardada na geladeira. Quando você passa a colher assim que ela sai grossa, pronto. Agora comer manteiga e comer leite moça, por uma semana ninguém come. Não, besteira, come normal. Então, às vezes, você pode fazer lá a incisão para drenar mais facilmente, mas saiba que aquele tecido está infeccionado, você não pode fechar. E, óbvio, vai cicatrizar por segunda intenção. Ok. Vai levar mais tempo? Vai, mas é até interessante você abrir para poder fazer limpeza com antisséptico. É bacana também, tá? Só cuidado a depender de onde esteja ali, por exemplo, se estiver muito perto do olho, aí às vezes fica mais chato. Utilize a lógica, sabe? Use a gravidade a seu favor, estando perto de estruturas muito nobres, assim, tipo, tá perto do olho, lanceta mais embaixo, para se cair, cai para baixo, não cai para o olho, certo? Usa sempre a física ao seu favor. Beleza? Beleza. Antibiótico terapia é sempre amplo espectro? É. E aqui tem dois poréns. Porque ali vocês vão ver que tem lá, ó, cefalexina, que é uma cefalosporina, e tem o metronidazol. E por que a associação de antibiótico? Porque por vezes pode ocorrer infecção aí por bactérias aeróbias e às vezes por bactérias anaeróbias, certo? Sejam elas gram-positivas ou negativas. Então, por vezes, a gente tem que fazer associação de antibióticos, sim, tá? Óbvio, quanto mais simples for a tua antibiótico terapia, para começo, melhor. Antibiótico terapia, a gente nunca começa do mais potente para o menos potente, certo? Por exemplo, tá ali, ó, cefovecina. Quem sabe o que é cefovecina? Não? Tem um antibiótico que o pessoal gosta pra caramba na dermato. Tem coisa que tá certo, beleza, mas tem coisa que é dar um tiro de canhão, nada. Um antibiótico que dura uns 15 dias. Lembra loja de conveniência? Nunca viu, velho, o nome do antibiótico que lembra a loja de conveniência? Convênia cefovecina. Ah, ó, ela já viu, ó. Convênia. É cefovecina. A gente não começa logo tratando com uma cefovecina da vida, não, tá? Mas, assim, antibiótico terapia, a gente sempre começa daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. A lógica é diferente de analgesia. A analgesia é sempre do mediano para o melhor possível para aquilo que o animal precisa. Nunca comece muito de baixo, porque
o bicho continua sentindo dor, né? Já antibiótico não, é do mais simples para o mais complexo, porque se você criar resistência com o mais simples, vem o complexo. E assim, amoxicilina com clavulanato não é antibiótico simplão, é um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, que é o clavulanato de potássio. Assim como a ampicilina com subactam. Aqui é porque é um antibiótico amplo espectro, ok, junto com o metronidazol. Então, o que eu quero é que vocês definam a estratégia não baseado só no fármaco que está ali, tempo, dose e dia. Justifique. Vocês têm um APS de antibiótico exatamente para isso. Antibiótico, não tem muito mistério. Separe as classes, bote o que cada um faz em termos de mecanismo de ação e coloque lá, quando tiver geração, coloque as gerações. Os beta-lactâmicos são mais chatos, porque tem várias subclasses. Que aí tem as penicilinas naturais, semissintéticas e sintéticas. Aí dentro das semissintéticas tem as cefalosporinas, tem... Eita! Olha, me lasquei. Por que eu fui falar, ó? Tem as cefalosporinas e tem azetreonam, que esse é o cão chupando manga, ele é a própria classe dele. E tem... Meu Deus, eu esqueci. Mas eu lembrei do azetreonam, tá? Que esse aí é o cão chupando manga. E tem um entre ele e as cefalosporinas de quinta geração também, que esse também é pauleira. O pessoal usa e eu não gosto que use, acho chato. Esqueci. Deu branco. Enfim, já lembro. Então, antibiótico terapia amplo espectro, por vezes fazer a lavagem também com solução, pode fazer iodopovidine, não é aquela degermante para lavar a mão não. Iodopovidine mesmo, só que o iodopovidine é citotóxico. Clorexidine também é, mas clorexidine é bem menos que iodopovidine. Iodopovidine tem um espectro de ação maior, mas ele leva um tempo para começar a fazer a ação. O clorexidine não. Então a gente pode, a depender da disponibilidade de um ou de outro. O que eu não falaria para vocês utilizarem é a rifampicina. Para qualquer abscesso, evite. É um antibiótico potente demais, que é a rifocina, né? Beleza. Que é a rifampicina e associações. Então, evite, deixe isso aí para casos mais graves. Diga. Quando eu estava fazendo estágio lá, tinha me contado de uma técnica que era feita para tratar abscesso, porque abscesso é difícil o antibiótico chegar para dentro. Né? Sim. Aí, então, tinha a ideia de tentar aplicar, alcoolizar o abscesso por dentro, que era aplicado numa... Acho que era para sexo transplante. Oi? Era uma abscesso... Era prostático. Isso. Aí, como é que é feito esse? Então, o desafio, uma coisa que você tocou agora como ponto principal e crucial é o fato do abscesso ser encapsulado gera exatamente esse efeito que você está falando, de que o antibiótico não vai chegar lá dentro. Né? Então, no caso de abscesso prostático, sinceramente eu não sei. Porque a antibiótico terapia ali vai ser sistêmica. Né? Agora, por exemplo, abscesso cutâneo, a gente vai fazer a drenagem. Outro desafio aí, abscesso dentário. Por vezes a gente também não faz a drenagem. Ele vai tratando por segunda intenção. Então, você vai entrar com antibioterapia com a dose mais alta e o que se espera é que a própria imunidade do animal atue para poder combater aquilo ali. É meio chato, mas é o que se espera, né? Não voltar, mas pode. Porque para um paciente chegar a formar um abscesso, se não foi algo que você provocou, aí realmente você tem que pensar em algo que leva à imunossupressão, porque ou tem alguma, dentário mesmo, uma coisa que predispõe é excesso de cálculo dentário, né? A boca podre mesmo. Aí, beleza, tô que não trata. Aí é um problema.
Mas o que se espera que não volte é justamente porque você tratou e a imunidade do paciente, o paciente seja imunocompetente. Mas assim, essas aplicações que se faz no entorno para evitar a extensão direta é super interessante. Super interessante. Pode, claro que pode. No processo da lancetagem e fazer a análise daquilo que você puncionou, desde que você colete ele de forma estéril. Não é estéril porque estou com medo de contaminar a amostra já é contaminada. Mas é para não carregar coisa da pele. Aí você faz uma antisepsia ali, tá, limpa, lanceta, coleta e manda. Tá? Para você evitar de contaminar a mais. Você somente aquilo que está lá dentro. Oi, diga. Todo caso de abscesso vai usar antibiótico sistêmico. Vai. De maneira geral, vai. Tá? Mas aí o ideal é fazer antibiótico sistêmico com drenagem do conteúdo e limpeza da bolsinha onde fica, né? Se puder, se for possível retirar a cápsula, se der para fazer isso, retira. Se não, você vai lavando e limpando, lavando e limpando. Enquanto estiver drenando, você está limpando, certo? A cicatrização dele é sempre por segunda intenção, tá? Bom, anti-inflamatório. Meloxicam dá para fazer, firocoxib dá para fazer, mas é caro pra caramba. Não precisa de um firocoxib, vai. Mas firocoxib, vocês vão ver que os coxibs eles têm uma característica bem legal, que eles são seletivos exclusivos para COX-2, então é muito bom com relação a pacientes nefropatas. Carprofeno também é um seletivo muito bom para COX-2. Meloxicam também. O pessoal acha que meloxicam é o maior inferno na terra para nefro. E não é não. Dipirona é muito pior. A pessoa usa dipirona feito água, não tem medo de dipirona, e meloxicam, que o gato tá obstruído, não vou fazer meloxicam. Peraí, cara, não precisa demonizar o meloxicam, não. Segura a onda aí, velho. Precisa disso. Meloxicam, ele é um inibidor não totalmente seletivo, mas bem seletivo para COX-2 também, cara. Então, não tem que ter esse medo dos oxicans, não. O meloxicam é ok. Agora, é óbvio, tome cuidado, né? Dose mais baixa, segura a onda. Mas não é esse inferno na terra todo, não. Todo anti-inflamatório para os rins não é bacana. Não são, tá? Mas, assim, a gente também precisa olhar a coisa, a letra fria da coisa e também avaliar o paciente como inteiro, certo? Não tem corticoide aqui, né? Pois é, não façam, tá? Use anti-inflamatório não esteroidal. Corticoide retarda a cicatrização, inibe a atividade imune, certo? Inibe, assim, reduz bastante, vai. Vamos tratar assim. Analgésico. Dipirona, podemos fazer? Podemos. Aí nego tem medo do meloxicam e não tem medo da dipirona. Dipirona é o cão chupando manga, velho. Opioide, podemos fazer? Se tiver doendo muito e abscesso muito grande, dói, e quando você drena, você vai apertar, dói, aí fica aquele inflamado. Já estava inflamado antes, agora está mais inflamado ainda. Dói. Podemos fazer opioide? Podemos, mas não devemos. E o pessoal hoje em dia, como tem muita apresentação de tramadol veterinário, o pessoal usa tramadol feito água. Então, um abscesso. Dentário faz sentido, porque comprime osso e dói muito, né? Mas eu estou falando de abscesso dentário? A disciplina de odontologia veterinária? Não. Então, assim, se for um abscesso muito perto do olho, né, aí dói muito, comprime o olho e tal, aí beleza. Mas se não, termina o abscesso e a gente finaliza. Compressas quentes e frias ajudam. A gente pode fazer a variação térmica, né? Começar na quente, terminar na fria, é bacana. A quente aumenta a vascularização, a fria faz mais vasoconstricção e também tem um leve efeito anti-inflamatório. Bacana, ajuda muito. Principalmente na questão do controle da dor. Melhor do que você está fazendo opioide aqui, um tiro de canhão no formigueiro, é você fazer uma compressa fria, cara. Tá? DMSO. Eu não gosto muito de DMSO. Eu realmente não gosto.
Em grandes usa feito água, né? DMGel. O pessoal usa pra caramba. Mas, assim, DMSO eu não gosto muito, não. Mas se tiver muito inflamado, aqueles primeiros 2, 3 dias, dá para fazer para desinflamar, como anti-inflamatório tópico. E lembre-se, DMSO, ele atravessa muito bem a pele. Use 2 luvas. Certo? Seu corpo agradece. Tá? Use 2 luvas. Ah, é frescura. É no seu corpo. Seu corpo, suas regras. Eu uso 2 luvas. Se disser que é frescura, o problema é teu. Certo? Use 2 luvas. Limpeza diária, até quando? Até cicatrizar. Tá? Antibiótico ali por 7, 10 dias, muitas vezes já resolve. Ainda fica um furinho ali, treina um pouquinho, fica limpando e limpando até cicatrizar. Aí é enquanto precisar. Tá? Beleza. Parou aqui. Então, a partir da próxima aula, a gente começa em adenite sebácea. Certo? Amanhã, eu vou ver com Danila se vai ter rotina amanhã. Se tiver alguma rotininha, aí a gente brinca amanhã no hospital. Certo? Hã? Não, então, mas o negócio é que tem os projetos, aí às vezes tem rotina. Mas a gente não precisa trabalhar só com rotina. É assim, vão arrumados como se fosse fazer alguma coisa no hospital, mas provavelmente vai ser discussão de caso clínico. Então a gente caça umas fichinhas, faz alguma coisa assim. Qualquer caso que tiver de mais interessante a gente pega, tá? No mais, é isso. Tem mais alguma dúvida até aqui? Posso encerrar então? Beleza.